Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos indo para a terceira aula do Intensivão, os conteúdos mais importantes que vão cair na sua prova de legislação de trânsito. Este é o terceiro vídeo, então já tem 2 vídeos aí e eu vou deixar esses vídeos sempre na descrição. Vou criar também uma playlist para esse intensivo de todas as matérias, tá certo? Vamos então aos avisos da semana. Então, essa semana nós teremos vídeos todos os dias, excepcionalmente, dos conteúdos mais importantes que vão cair aí na sua prova do Detran. Vídeo todos os dias. Segundo, se inscreva no canal e ative o sino de notificações para que você não perca os próximos vídeos. Lembrando que o YouTube ele só divulga o vídeo, só divulga o canal quando você é inscrito e também quando você ativa o sino de notificações, senão o vídeo não aparece para você. Isso também ajuda o canal a crescer, com certeza. Aulas de reforço, então para você que já foi reprovado na prova de legislação de trânsito ou ainda não se sente seguro para fazer um exame, eu tenho aulas de reforço lá no Instagram, são aulas individuais, feitas por videochamadas. O aluno escolhe quantas aulas deseja fazer e muitos alunos que participaram do curso já foram aprovados e em breve será você, ok? Vamos então, a matéria de hoje é sobre legislação de trânsito, que é um conteúdo muito importante, extremamente importante e que todos precisam saber, né? Cai muito na prova aí do Detran essa matéria de legislação de trânsito. Então vamos lá. Olha só, primeiro é o conceito de legislação de trânsito. O que é, né? Conceito de trânsito: a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento, operação de carga ou descarga. Então, o trânsito é isso, né? O trânsito é feito por ciclistas, por pedestres, por motoristas e assim vai. Então, trânsito é isso, ok? Essa daí é a definição de trânsito. Vamos lá. Conceito de via, que é importante. Algumas pessoas pensam que somente as ruas são vias, né? Mas não é bem assim. Vamos lá. Conceito de via: são vias terrestres, urbanas e rurais, as ruas, as avenidas, os logradouros, isto é, espaços públicos, os caminhos, as passagens, as estradas, as rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Então, a via é qualquer espaço aberto que sirva para o trânsito de veículos, pessoas e animais. A calçada é via, né? As praias abertas à circulação são vias e também as praias, por exemplo, abertas à circulação são vias. Sistema Nacional de Trânsito é o SNT. Algumas pessoas falam CNT, mas é SNT. Sistema Nacional de Trânsito. O Sistema Nacional de Trânsito, SNT, é um conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, registro, pesquisa, licenciamento de veículos e assim por diante. O SNT, Sistema Nacional de Trânsito, é o faz tudo. Quando você reúne todos esses órgãos, Detran, Contran, DENIT e por aí vai, você vai ter o Sistema Nacional de Trânsito, que é o SNT. O SNT é um conjunto de coisas, não se esqueça, tá? Então vamos lá, vamos ver um pouquinho aqui sobre esses órgãos aqui do SNT. Olha só. Nós temos os órgãos normativos do SNT, né? Nós temos aí o CONTRAN, o CETRAN e o CONTRANDIF. Temos os órgãos executivos, que é a SENATRAN, DETRAN, DENIT, DR, CIRETRAN, Prefeitura. Temos os fiscalizadores, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar Rodoviária, Polícia Militar. E temos também o órgão recursal, que é a JARI. Então, nós temos estes órgãos aí, né, que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. O macete para você identificar os órgãos normativos é que eles começam com a letra C de conselho, ok? Os executivos, alguns começam com a letra D de departamento, mas infelizmente hoje não dá mais para criar esse macete. Os fiscalizadores ainda assim
porque todos eles são polícias, né? Então, é isso daí. Vamos falar um pouquinho sobre o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, né? Então, vamos lá. CONTRAN. Compete ao CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, órgão máximo normativo. O que faz o CONTRAN? Ele cria as câmaras temáticas, que são especialistas na área de trânsito, eles se reúnem a respeito das normas, das leis de trânsito. O CONTRAN também ele estabelece as normas regulamentares. É responsabilidade do CONTRAN coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, estabelecer as diretrizes, né, da JARIS, e também compete ao CONTRAN as diretrizes para o funcionamento dos CETRANs, que são os Conselhos Estaduais de Trânsito. Então, lembre-se que o CONTRAN é o órgão máximo normativo e é muito importante saber. Vamos lá. Compete à SENATRAN, a Secretaria Nacional de Trânsito, é o órgão máximo executivo de trânsito. Compete à SENATRAN, Secretaria, que é o antigo DENATRAN, né? Cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito é uma responsabilidade da SENATRAN. Ainda, organizar e manter o Registro Nacional de Carteiras de Habilitação, o RENACH, também responsabilidade dela. Organizar e manter o Registro Nacional de Veículos Automotores. Então, a gente pode observar que a SENATRAN, Secretaria Nacional de Trânsito, ela é responsável por organizar e manter registros, né? Dentre eles, o RENACH e o RENAVAN. RENACH, Registro de Carteiras de Habilitação, e RENAVAN, Registro Nacional de Veículos Automotores. Inclusive, tem uma questão que cai na prova que alguns candidatos costumam misturar RENAVAN com o CRV, que é o Certificado de Registro. O RENAVAN, ele é um banco de dados, né? Um banco de registros. Já o CRV é um registro para o veículo individual. Então, o RENAVAN não vai chegar na casa do proprietário. O que vai chegar na casa do proprietário é o CRV, que é o Certificado de Registro do Veículo. Ok? Então, vamos lá, continuando. Tá? Sempre esteja com caneta, papel, anotando essas informações aí, para que você não se esqueça. Caso você fique com dúvida, veja o vídeo novamente quantas vezes forem necessárias para você acertar na sua prova. Olha só, nós temos aí o DETRAN, né? O DETRAN, que é o Departamento de Trânsito do Estado. O que compete ao DETRAN? Cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito. Essa é a responsabilidade do DETRAN. O que mais que o DETRAN faz? Realizar, fiscalizar, controlar o processo de formação, aperfeiçoamento. Então, veja bem, o DETRAN é responsável pelo processo de formação. Quem vai tirar a carteira, né? Tem contato indireto com o DETRAN, mas é responsabilidade do DETRAN. O DETRAN tem contato direto com os CFCs, com as autoescolas. Então, de forma indireta, né? Então, o DETRAN ele é responsável pelo processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem, suspensão de condutores, expedir, cassar a licença de aprendizagem, a permissão para dirigir a CNH mediante delegação do órgão federal competente, no caso, a SENATRAN. O DETRAN está subordinado à SENATRAN, que é a Secretaria Nacional de Trânsito. Então, o DETRAN é o órgão que você tem contato direto com ele, tá? Então, para questão de prova, lembre-se, uma questão comum de prova que eles perguntam é: órgão responsável pela emissão da CNH ou da PPD? Órgão responsável pela transferência do veículo? DETRAN, ok? Continuando, então. Nós temos aqui a Prefeitura. Olha só. Prefeitura, que também é um órgão executivo. Compete à Prefeitura registrar e licenciar na forma da legislação veículos anote aí no seu caderno, de tração, no caso de tração animal e propulsão humana, fiscalizando e autuando e aplicando penalidades. Que mais compete à Prefeitura? Conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal. A Prefeitura ela é responsável pelo trânsito, né, de veículos de propulsão humana, de tração animal e também pelo trânsito de pedestres. É responsabilidade da Prefeitura, ok? Muito bem. Estou passando assim um pouquinho mais rápido para que a gente consiga ver o máximo de conteúdo possível, né? Porque esse aqui é um intensivão
dos conteúdos. Isso aqui é para você aí que está se preparando para a sua prova, principalmente para a prova da CNH, apesar também de atender para alguns concursos públicos. Vamos lá, continuando. Compete às polícias militares dos estados e do Distrito Federal executar a fiscalização de trânsito quando e conforme convênio firmado com a agente ou órgão ou entidade executivo de trânsito ou executivos rodoviários, concomitantemente com os demais agentes credenciados. Então, quer dizer, as polícias militares, elas trabalham de forma conveniada, né? Elas prestam serviço aí para o trânsito de forma conveniada, ok? Essas são as polícias. Falar um pouquinho aqui sobre o processo de habilitação, assunto muito importante para a sua prova. Anote no seu caderno, processo de habilitação. O que precisa para tirar a carteira? Primeiro, ser penalmente imputável, né? Inclui ter 18 anos. Para ser penalmente imputável no Brasil, o candidato ele tem que possuir a maioridade, né? Então, nesse caso, quando você diz que é penalmente imputável, você diz a pessoa que pode receber pena por crime cometido. Logo, ela tem que ter maioridade e também tem que ter todas as suas faculdades mentais ativas. Então, ser penalmente imputável é isso. É possuir maioridade e responder por si, ok? Isto é ser penalmente imputável. Também saber ler e escrever não precisa de ter grau de escolaridade. 3, possuir documento de identidade. E 4, possuir cadastro de pessoa física, CPF. Então, o candidato ele precisa atender a esses pré-requisitos para que ele inicie o processo de habilitação, ok? Vamos lá. Olha só, processo de habilitação. É possível começar pela PPD, permissão para dirigir, na categoria A. Lembrando que você só pode começar pela categoria A, pela categoria B ou pela categoria AB. E a primeira carteira é a PPD. Então, é possível começar pela PPD, permissão para dirigir, na categoria A, ou ainda é possível começar pela PPD, permissão para dirigir na categoria B. Pode começar pela PPD, permissão para dirigir na categoria A e B simultaneamente. Ainda pode iniciar pela ACC, que é autorização para conduzir ciclomotor, pela PPD, permissão para dirigir, categoria B, e ACC, autorização para conduzir ciclomotor simultaneamente, ok? Então, ainda sobre o processo de habilitação. Vamos lá. Exames e cursos. Alguns candidatos não sabem, apesar de participarem, né, dos exames e dos cursos, eles não se lembram desses cursos aí, olha. Mas vocês foram submetidos a esses cursos, olha. Avaliação psicológica, exame físico e mental, exame médico, psicotécnico, vocês foram submetidos. Segundo, curso teórico, que vai ser a prova de legislação, que vocês estão se preparando, e a prova teórica. E em breve também teremos aulas práticas de direção, mas em outro canal. Lá vocês vão encontrar tudo sobre aulas práticas de direção, muito em breve. Então, fiquem atentos aí, tá bom? 3. Curso prático de direção e exame prático de direção. Então, todo candidato no processo de habilitação, ele é submetido ao exame médico, psicotécnico, será submetido ao exame de legislação, que é o exame teórico, e também será submetido ao exame prático de direção veicular. Então, estes são os exames e cursos. Depois que o candidato passar na prova de legislação de trânsito, ele vai receber um documento que se chama LADV, que é a licença de aprendizagem de direção veicular. A LADV é um documento expedido pelo Detran ao candidato aprovado nas etapas 1, que é a avaliação psicológica, né, exame físico e mental, e também no curso teórico, na prova, né, de legislação de trânsito. Ela é documento obrigatório que autoriza o candidato a realizar as aulas práticas de direção veicular. A LADV, então, é um documento que te permite fazer aulas. Muitas pessoas falam que a LADV é a permissão para fazer aula. Não, a LADV é uma licença para fazer aula. Por que eu digo? Porque senão você pode confundir permissão para fazer aula com permissão para dirigir. Então, a LADV é licença para fazer aula e a PPD é outra coisa. A PPD já é uma habilitação. A LADV você vai receber quando você passar na prova de legislação
de trânsito, é um documento para você fazer aula, tá? E esse documento ele é obrigatório para as pessoas que estão fazendo aula. Mudando um pouco de assunto, agora nós vamos para a classificação dos veículos, né? Classificação dos veículos. Nós temos aí então, olha, 3 classes. Nós temos a tração, a espécie e a categoria. Então, se perguntarem aí na sua prova como se classifica os veículos, tração, espécie e categoria, ok? Tração, espécie e categoria. Para pergunta como essa que eu fiz, a resposta é tração, espécie e categoria. Como se classifica os veículos? Tração, espécie e categoria. Não se esqueça disso, ok? Agora sim, vamos aos veículos quanto à categoria. Primeiro, né? Vamos quanto à categoria e depois vamos para as outras. Quando você diz respeito à categoria do veículo, você diz muito mais sobre quem utiliza o veículo do que no veículo propriamente. Então, você pensa em mudança de placa. Quando muda de placa, diz respeito à categoria. Então, por exemplo, veículo oficial, são os veículos utilizados pelos órgãos públicos. Você vai ter a representação diplomática, particular, de aluguel, de aprendizagem. Todos esses veículos eles possuem placas de cores diferentes. Então, quando você diz respeito à categoria, você pensa em quem utiliza esses veículos, ok? Sobre a categoria. Aí nós temos aqui também os veículos quanto à espécie. Olha só, quando diz respeito à espécie, diz respeito à finalidade, para que aquele veículo foi feito, né? Para que aquele veículo foi fabricado. Ele pode ser utilizado para outras coisas? Sim, mas quando ele foi feito com aquela finalidade. Então, quando você diz respeito à espécie, você está falando sobre a finalidade do veículo. Então, vamos lá. Classificação dos veículos quanto à espécie. Ele pode ser de passageiros, de carga, misto, de tração, de competição, especiais e coleção. Grave pelo menos 3, que é o de passageiros, que pode ser um ônibus, pode ser um automóvel, pode ser uma van, ou ainda um veículo de carga, que pode ser um caminhão, pode ser uma caminhonete. Por incrível que pareça, pode ser uma motocicleta, pode ser um triciclo também, é considerado veículo de carga e também veículo de passageiros ao mesmo tempo. Tá? A motocicleta, a motoneta e o triciclo, eles são considerados tanto de passageiros como veículos de carga. Veículo misto é um veículo que ele leva carga e passageiros no mesmo compartimento, não em compartimentos diferentes. Então, a caminhonete, por exemplo, não é um veículo misto. A caminhonete é um veículo de carga. A caminhoneta é um veículo misto, né? Vamos pensar na Kombi, por exemplo. Você leva carga e passageiros no mesmo compartimento. Então, a Kombi é um veículo misto. Temos os veículos de tração, que são os veículos destinados a puxar outro veículo, veículos de competição, veículos especiais como o do Corpo de Bombeiros, por exemplo, veículos de coleção. Tá? Então, são essas aí a espécie dos veículos. Continuando. Nós temos agora quanto à tração. Quando diz respeito à tração, diz respeito à força, ao que impulsiona, ao que coloca aquele veículo em movimento. Então, se o veículo for automotor, ele é movido a motor. O motor é que vai colocar ele em movimento. Se ele for elétrico, o que vai colocar ele em movimento é a eletricidade. Se ele for de propulsão humana, o que vai colocar ele em movimento é a força humana. Se for de tração animal, da mesma forma. Ou ainda ele pode ser reboque e semi-reboque. Então, quando diz respeito à tração, diz respeito à força, diz respeito ao que impulsiona, diz respeito ao que vai movimentar o veículo, ok? Quanto a este assunto, é muito importante lembrar que as provas do Detran elas são bem perigosas, porque elas pegam assuntos semelhantes para tentar confundir o candidato. Por exemplo, eles podem perguntar como se classificam os veículos, uma pergunta. Como se classificam os veículos quanto à tração? Outra pergunta. Como se classificam os veículos quanto à espécie?
Outra pergunta, como se classifica os veículos quanto à categoria? Outra pergunta. Então, por isso o candidato ele tem que ficar bem atento para ele não responder o que parece ser, mas o que é, o que está sendo perguntado. Por isso, você deve voltar na pergunta quantas vezes forem necessárias para que você entenda muito bem o que foi perguntado. Por exemplo, como se classifica os veículos? Tração, espécie e categoria. Mas se a pergunta fosse, como se classifica os veículos quanto à espécie? Passageiro, carga, misto, competição, especial, né? Então, é importante que você entenda muito bem o que está sendo perguntado. Então, vamos lá. Continuando. Então, nós falamos sobre a classificação dos veículos. Vamos lá. Pessoal, como esse formato de vídeo ele é gravado como se fosse ao vivo, então vão ter aí alguns erros, algumas falhas, mas é da gravação para que dê tempo de gravar todos os vídeos, né? Vamos lá. A PPD, o que é, né? A PPD é a permissão para dirigir. Quando você recebe a PPD? Quando você passar na prova prática. A sua primeira carteira não vai ser a CNH. A sua primeira carteira vai ser a PPD, que é a permissão para dirigir. A permissão para dirigir é um documento que antecede a CNH, tá vendo? Todos os brasileiros, quando se habilitam pela primeira vez, recebem a permissão para dirigir, que tem uma validade de 12 meses. Quanto à cassação da PPD, se o portador da PPD cometeu uma infração gravíssima, ele perde a PPD. Grave, perde também. Duas médias, perde também. A cassação é quando perde a carteira e tem que começar todo o processo outra vez. Então, a PPD, permissão para dirigir, validade de 12 meses e pode ser cassada caso o condutor cometa uma infração gravíssima, uma infração grave ou duas infrações médias nos últimos 12 meses. Depois ele vai receber, né? Depois ele vai receber a CNH se caso ele se comportar de forma correta. Ele vai receber a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, né? Conhecida como carteira de motorista, carta de motorista, ou carteira de habilitação. Esta é a CNH, Carteira Nacional. Você vai receber a CNH após um ano de permissão para dirigir, ok? Vamos lá ver um pouquinho mais sobre a CNH. Veja bem. Renovação da CNH, assunto que despenca na prova do Detran e você precisa saber. A renovação da Carteira Nacional de Habilitação consiste em ser aprovado novamente nos exames médicos e psicológico, dependendo, né, a categoria, observados os prazos abaixo. Então, veja bem, o que renova na Carteira Nacional de Habilitação é o exame médico, então você não vai precisar fazer legislação novamente. Então, você vai precisar fazer novo exame médico. Vamos lá. Condutores com menos de 50 anos, a validade é de até 10 anos. Então, até 49 anos, a validade do exame médico é de 10 anos, ok? Até 69 anos, a validade é de 5 anos do exame médico. Condutores com 70 anos ou mais, a validade de até 3 anos. Quando, então, o condutor completa 70 anos, a validade da CNH, a validade do exame médico, que é da CNH também, né, passa a ser a cada 3 anos, ok? A validade pode ser reduzida ainda conforme o critério médico. Então, são esses os 3 prazos para a validade da CNH. 10 anos, 5 anos e 3 anos tem essa variação. E se você já vai fazer a sua prova agora, anote essas informações, porque elas são assim, bastante importantes e podem cair na sua prova, ok? A validade da CNH é um assunto bastante cobrado aí. Então vamos lá, olha só, categorias de habilitação, veja bem, categorias de habilitação, quais são elas? Nós temos a categoria A, B, C, D e E. É o início do abecedário para você se lembrar aí no dia da sua prova, A, B, C, D e E. Categoria A, veículos de 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral. A categoria A, ela te permite conduzir qualquer tipo de veículo de 2 ou 3 rodas. Pode ser uma motocicleta, uma motoneta, pode ser um triciclo, pode ser um ciclomotor, não importa, categoria A, ok?
Ainda sidecar, que é o carro lateral, né, que eles utilizam muito para o transporte de gás. Então, motoneta, motocicleta, triciclo, ciclomotor e ainda com carro lateral, tá? Categoria B, veículo de 4 rodas com até 3.500 toneladas de peso bruto total e capacidade para até 8 passageiros, além do motorista. Categoria B, pode levar até 8 passageiros, né? E até 3.500 kg, salvo exceções. Categoria C, todos os tipos de automóveis da categoria B e também veículos de carga não articulados com mais de 3.500 toneladas, 3.500 quilos. Veja bem, a diferença da categoria B para a categoria C é o peso. Categoria C você pode levar mais peso do que na categoria B, mas o número de passageiros é o mesmo. 8 passageiros na categoria B, 8 passageiros na categoria C e sempre excluindo o condutor. D. Veículo para transporte de passageiros que acomode mais de 8 passageiros. Então, a categoria D você pode fazer uma relação com ônibus, com veículos de transporte. E categoria E, faça uma relação com carreta, que é quando o veículo articulado ultrapassa a 6.000 quilos de peso bruto total. Vamos ver um pouco mais sobre esse assunto, que também é bastante importante para a prova, né, do Detran. Olha só, então, transporte coletivo. O que precisa, né, para você conduzir um veículo de transporte coletivo? Habilitação nas categorias D ou E, como nós vimos agora, não é? Idade 21 anos. Logicamente, para você tirar a categoria D ou E, você vai ter que ter mais de 21 anos. Será necessário também para o transporte coletivo fazer um curso de transporte coletivo de passageiros e não estar sob efeito de suspensão ou cassação da CNH. Muito importante essas informações. Transporte escolar. Para fazer o curso ou transportar escolar. Habilitação na categoria D ou E, da mesma forma que o transporte coletivo, a idade também. Neste caso, né, você vai ter que fazer um curso de transporte escolar. E, por último, também não estar sob efeito de suspensão ou cassação da CNH. Vamos lá. Olha só, condutores de máquinas. Habilitação na categoria C, D ou E. Não está sob efeito de suspensão ou cassação da CNH. Agora veja bem. Trabalhos agrícolas poderão ser conduzidos em via pública também por condutor habilitados na categoria B. Tá certo? Então, fique ligado aí, fique atento. Categoria C, D ou E, mas no caso de trabalhos agrícolas, poderão ser conduzidos em via pública também por condutor habilitado na categoria B de bola. Carga perigosa. Habilitação na categoria B, C, D ou E, idade 21 anos, curso de transporte de cargas perigosas e não está sob efeito de suspensão ou cassação da CNH. Aí sim você vai poder fazer o curso, ok? Então, curso de cargas perigosas, B, C, D ou E, idade também, e o curso de transporte de cargas perigosas. Muito bem. Veículo de emergência. Habilitação nas categorias A, B, C, D ou E. Tá? Então, pode ser habilitado também na categoria A para o transporte de emergência. Idade, 21 anos. Curso de veículo de emergência. Não estar sob efeito de suspensão ou cassação da CNH. Né? Então, aí você pode fazer o curso de transporte de emergência. Vamos lá. Habilitação na categoria A para o transporte, nesse caso, o motofrete ou mototáxi, tá bom? Habilitação na categoria A há no mínimo 2 anos, 21 anos de idade, curso de motofrete, mototáxi, não está sob efeito de suspensão ou cassação. Isso cai na prova do Detran. Quanto tempo o condutor precisa para fazer um curso de motofrete ou mototáxi? Ele precisa de ter no mínimo 2 anos na categoria A. Vocês já ouviram falar sobre o DPVAT, provavelmente, né? O DPVAT, algumas pessoas confundem o DPVAT com o documento do carro, que é diferente. O DPVAT é o seguro que nós vamos ver agora. Olha, o DPVAT, o que significa? São os danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. O DPVAT é o seguro obrigatório. É o seguro para vítimas de trânsito, cobrindo indenizações individuais para caso de acidente envolvendo. Então, o que o seguro obrigatório vai cobrir? Morte para familiares e beneficiários da vítima, invalidez permanente para a vítima ou invalidez temporária,
reembolso de despesas de assistência médica e suplementares. Lembrando que existe um valor até R$ 13.500 para morte e invalidez e R$ 2.700 para despesas médicas. Então, é isso daí. O DPVAT cobre morte, invalidez e despesas médicas. O que o seguro não cobre? O seguro não cobre indenizações para danos materiais e morais, não cobre. Vítimas de acidente envolvendo veículos que não sejam, veículos não automotores, que não sejam automotores, como uma bicicleta, por exemplo. Vítimas de acidentes ocorridos em vias não terrestres, no caso aeronaves, barcos, etc. Então o DPVAT não cobre danos materiais, morais, não cobre acidentes que tenham sido causados por veículos não motorizados e ainda ele não cobre atos ilícitos. Vamos lá. CRV, assunto assim que você precisa saber mesmo. Não existe opção de não saber sobre o documento do carro, sobre o documento do condutor. Tem que saber tudo que você puder. O CRV é o Certificado de Registro do Veículo, também conhecido como o Recibo de Compra e Venda. Todo veículo automotor, elétrico ou articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado e licenciado no DETRAN do Estado ou do Distrito Federal, no município onde reside o proprietário. Então, informação muito importante. O certificado de registro do veículo CRV é o recibo de propriedade do veículo, é o documento que ele é obrigatório, mas não é de porte obrigatório. O CRV ele vai ficar na sua casa guardado, vai ser usado quando você for fazer a transferência do veículo, quando você for negociar o veículo. Não consta pagamento de nada no CRV, tá? Diferente do que alguns candidatos pensam, o CRV não consta pagamento de PVA, de DPVAT, nada disso. O CRV é o recibo de compra e venda do carro. Agora sim, nós temos o documento que é utilizado aí para fins de fiscalização. O CRLV, que é o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, CRLV, também denominado Certificado de Licenciamento Anual. Pode cair na sua prova tanto o CRLV quanto o CLA. É o documento que comprova o licenciamento anual do veículo, devendo ser renovado a cada ano. Então, todos os anos será emitido um novo CRLV para o motorista. Vamos lá. Para você ter o seu CRLV todos os anos, o que você vai ter que fazer? Primeiro, você vai ter que pagar o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, que é o IPVA, vai ter que pagar todos os anos, vai ter que pagar o seguro obrigatório, que é o seguro DPVAT, também vai ter que pagar uma taxa de licenciamento anual, todos os anos você tem que pagar, para que você tenha um novo documento, o documento do ano, tá certo? Lembrando, IPVA não é documento, DPVAT também não é documento, a taxa de licenciamento também não é documento, o que é documento é o CRLV. E consta no CRLV o pagamento do IPVA, do DPVAT e da taxa de licenciamento. Muitas pessoas pensam que IPVA é documento. IPVA não é documento, ok? DPVAT também não é documento. DPVAT é seguro, como nós vimos agora. Ainda, para você ter o seu CRLV, além de ter que pagar o DPVAT, o IPVA e a taxa de licenciamento em alguns estados, você também tem que quitar débitos se existirem, por exemplo, como multa ou alguma coisa assim, tá bom? Para você ter o seu CRLV, senão ele não chega para você. Vamos lá. O que diz respeito a crianças no veículo, muito importante, também cai na prova. Vamos lá. O bebê conforto, quando deve ser usado? Até 1 ano de idade ou crianças com peso até 13 kg, conforme o limite máximo definido pelo fabricante. Lembrando que o bebê conforto ele vai ser virado para a parte de trás do veículo, para o vidro traseiro do veículo. Depois nós temos ali a cadeirinha, que vai variar de 1 a 4 anos de idade, crianças com peso entre 9 e 18 quilos, conforme limite máximo definido também pelo fabricante. Temos o assento de elevação. O assento de elevação é para criança que está em fase de transição, de 4 a 7 anos e meio de idade.
e peso entre 15 e 36 quilos, conforme o limite máximo definido pelo fabricante. Depois nós temos o cinto de segurança para crianças que ultrapassem a 7 anos e que também tenham estatura maior do que 1,45 centímetros. Ok? Então vamos lá. Para a gente gravar, fica de 0 a 1, 1 a 4, 4 a 7. Anote no seu caderno. 0 a 1, 1 a 4, 4 a 7. 0 a 1, bebê conforto. 1 a 4, cadeirinha. 4 a 7, assento de elevação. E a partir de 7 anos, o cinto de segurança, desde que também tenha a estatura adequada. Viram, pessoal? Então nós passamos pela matéria de legislação de trânsito, pelos assuntos mais importantes. Sempre anote essas informações no seu caderno, porque elas são importantes. Caso você tenha dúvida, volte e veja o vídeo novamente. Lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações para que você seja notificado dos próximos vídeos. Se você ainda não foi aprovado e não se sente seguro, ou até mesmo já foi reprovado, eu estou com aulas de reforço no Instagram, então me chama lá no direct. E lembre-se de uma coisa também que é muito importante: o seu esforço, ele faz toda a diferença na sua aprovação. Então, se dedique, se esforce, você vai conseguir tirar a sua habilitação, mesmo que você já tenha sido reprovado, tá? Mas é preciso dedicação. Te aguardo na próxima aula.